Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dilema super real e, para ser sincero, fascinante. Vamos entender como aqueles testes padronizados, sabe? Aqueles aplicados para milhões de estudantes de uma vez só, como eles impactam de verdade o aprendizado autêntico lá na ponta, no dia a dia da sala de aula. É, basicamente um olhar super aprofundado sobre essa tensão constante. De um lado, a medição em massa, do outro, o desenvolvimento individual de cada aluno. E para dar o pontapé inicial, a gente precisa fazer aquela pergunta de US$ 1 milhão. Afinal de contas, para que servem as provas? Sério, quando a gente olha para a vivência escolar, bate aquele questionamento profundo sobre o verdadeiro propósito dos exames no nosso sistema educacional. Será que eles existem só para empilhar alunos num ranking ou deveriam ser, na verdade, o motor principal para aprimorar a forma como a gente constrói conhecimento? Toda a nossa conversa de hoje tem uma base bem sólida. A gente vai destrinchar o artigo Avaliação de Larga Escala e da Aprendizagem na Escola, escrito pelas pesquisadoras Clarisa Prado de Souza e Sandra Lúcia Ferreira. Elas vão direto ao ponto nessa tensão que eu acabei de comentar. É o grande embate entre aquela testagem gigante no nível macro, feita pelos governos, e o aprendizado micro, aquele que acontece no olho, na interação diária entre quem ensina e quem aprende. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente vai passar pelas origens da avaliação, entender a era da larga escala, ver os reflexos disso na sala de aula, repensar a avaliação interna e, por fim, chegar no que as autoras chamam de o diálogo necessário. Vamos lá? Começando então pela nossa primeira parte, as origens da avaliação. Olha só que interessante, os modelos de avaliação que a gente tem hoje não caíram do céu. Tudo começou lá nos anos 30, quando Ralph Tyler trouxe as primeiras estruturas mais organizadas. Aí pula para 1957. Com o lançamento do satélite Sputnik, deu aquele susto geral e os governos começaram a usar as avaliações para ter um controle muito mais rígido do desempenho escolar. Já nos anos 80, a coisa muda de figura. O pessoal perdeu a inocência e começou a criticar duramente esses testes, argumentando que eles, na verdade, só reproduziam desigualdades sociais em vez de medir a inteligência real. Até que, nos anos 90, é consolidada em definitivo a era das avaliações em larga escala, totalmente guiadas por interesses de políticas públicas. O que nos leva direto para a parte 2, a era da larga escala. Bom, é inegável que essas avaliações gigantes, tipo um SAEB ou um Enem da vida aqui no Brasil, têm um valor absurdo. Pensa nelas como um termômetro gigante, sabe? Elas conseguem diagnosticar a qualidade da educação de um jeito bem amplo. Mostram onde estão as falhas de infraestrutura, escancaram como fatores socioeconômicos afetam as notas da galera e, o mais importante, indicam para o governo exatamente onde ele precisa colocar dinheiro e esforço, seja na estrutura ou na formação dos professores. São bússolas essenciais para o Estado. Mas, claro, toda ação tem uma reação. E é aqui que a gente entra na parte 3, reflexos na sala de aula. Tem uma citação do Stephen Ball, baseada nas ideias de Foucault, que é muito forte. Ele fala sobre a performatividade. Basicamente, a ideia de que essa pressão esmagadora por boas posições em rankings externos vira um modo de regulação, uma verdadeira luta pela alma do professor. A pressão é tanta que o educador acaba sendo encurralado, tendo que abandonar métodos pedagógicos que realmente fazem sentido para focar apenas num treinamento mecânico focado em provas. E qual é o impacto prático disso tudo? A sala de aula acaba virando um mero espelho dessas grandes avaliações. Por causa do medo ou da pura pressão institucional, as escolas começam a aplicar testes internos que são cópias exatas das provas do governo. Aquele ensino profundo e instigante, que foca no processo cognitivo e no porquê das coisas, acaba sendo deixado de lado. E no lugar entra aquele treinamento exaustivo para marcar um X na alternativa certa. É a substituição do aprendizado real por um produto objetivo e enlatado. Quando a gente coloca as duas lógicas lado a lado, o contraste grita aos olhos. De um lado, a avaliação em larga escala. Um diagnóstico macro que orienta a política pública, totalmente voltado para estatísticas e rankings, super objetivo e padronizado. Do outro lado, a avaliação em sala de aula. Ela tem que ser micro e individual. Precisa ser formativa, subjetiva, profundamente analítica, voltada para o processo de aprendizagem daquele aluno específico. O perigo mora exatamente quando esse lado macro tenta engolir a vivência micro. É aí que a educação perde a sua essência. Certo, então como a gente resolve isso? Vamos para a parte 4, repensando a avaliação interna.
Para que esses dados gigantes do governo sejam realmente úteis e não destruam a pedagogia de base, não dá só para jogar uma planilha de resultados no colo da diretoria e cobrar melhorias, né? O artigo lista 8 requisitos mínimos de suporte estrutural pesado. A gente está falando de professores extras, formação contínua e extensiva para a equipe, mais dinheiro em caixa, tempo de verdade para planejamento, coordenadores específicos por disciplina, turmas menores, programas socioculturais e, claro, autonomia escolar de verdade. Sem garantir essa base antes, cobrar nota no final do ano é só um jeito institucionalizado de punição. E aí, com a casa em ordem, a verdadeira avaliação formativa na sala de aula pode brilhar. E as autoras dividem isso em 3 passos práticos. Passo 1. Alinhar as expectativas com o aluno, deixar o que se espera dele bem claro. Passo 2. Inovar. Sair da múltipla escolha e usar instrumentos diferentes, tipo portfólios ou entrevistas. E o passo 3, que para mim é a grande sacada de tudo isso, investigar não só o que o aluno sabe ou errou, mas descobrir o motivo, a raiz daquela dificuldade. Um bom professor não quer só apontar o erro, ele quer entender os porquês daquele obstáculo estar ali. Isso tudo desemboca na nossa parte 5, que amarra a nossa análise de hoje, o diálogo necessário. A gente precisa falar sobre accountability, ou responsabilização. Mas olha, não no sentido de apontar o dedo ou expor escolas com notas baixas num ranking, tá? As autoras trazem uma visão muito mais humana e equilibrada dessa palavra. Responsabilização, nesse contexto educacional, significa que o Estado vai sim cobrar resultados, mas ele também assume o compromisso de fornecer todo o apoio estrutural e autonomia para que a escola consiga melhorar. É uma via de mão dupla. O sistema avalia a escola, mas também dá as ferramentas para ela reagir e crescer. O grande ponto central é: esses 2 modelos não são inimigos, eles precisam trabalhar juntos. A avaliação externa faz o papel dela, que é dar aquele mapa de navegação e mostrar onde o sistema está falhando no nível macro. Com isso em mãos, a avaliação interna da escola entra em ação de forma autônoma para dar aquela resposta pedagógica super contextualizada, feita sob medida para a realidade daquela comunidade. Um não anula o outro, na verdade, eles têm que se completar. Para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu deixo essa provocação. Se o nosso sistema educacional mede única e exclusivamente o produto final, aquele número frio, impresso lá no boletim, como é que a gente vai conseguir melhorar o processo, o dia a dia da qualidade educacional de verdade? A gente precisa pensar mais nas engrenagens do aprendizado e menos no produto final. Fica aí essa reflexão super importante. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.